a gente ouve falar muito, recebe muita profecia que Deus está dando chave, é ou não é? Porque chave, ela tem um simbolismo muito importante, porque a chave, ela dá acesso a uma situação, a algo, a um espaço, mas também na Bíblia, chave significa autoridade. Então, as chaves que a palavra de Deus diz que o Senhor nos dá, são autoridades, autorizações, poder sobre algumas áreas. Amém? E é importante que saibamos, são muitas áreas, eu não vou conseguir esgotar o tema aqui, mas eu vou procurar tocar alguns temas que o Espírito Santo falar ao meu coração. Amém? Você está pronta? Amém. Glória a Deus. Eu quero começar falando sobre o texto que está lá em Mateus 16, 18 a 19, que fala exatamente sobre as chaves do reino. Deixa eu começar com o PowerPoint aqui. Também é Jesus falando. Jesus, ele estava falando com os seus discípulos, e então ele pergunta, quem o povo diz que eu sou? Aí os discípulos responderam, uns dizem que o Senhor é Elias, é João Batista que ressuscitou, um profeta. E aí Jesus perguntou, mas o que vocês dizem que eu sou? O que vocês acham que eu sou? E aí Pedro respondeu que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus falou, Pedro, não foi homem que te revelou isso, mas o Espírito de Deus. E aí Jesus continua dizendo esta parte, esses versículos que eu vou ler aqui. Mateus 16, 18 e 19. E diz assim, também eu te digo, Jesus falando para Pedro, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Repete comigo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Repete comigo, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Primeira verdade que eu quero discorrer com vocês aqui, que diz assim, Jesus falou para Pedro, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele fez um trocadilho, Pedro é Petros, e esta pedra é Petra. O que significa esta pedra edificarei a minha igreja? Sobre a declaração que Pedro tinha acabado de dizer que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, a pedra sobre a qual a igreja seria edificada é a verdade de que Jesus é o Cristo, Jesus o Messias, Jesus o ungido de Deus que haveria de vir. A igreja é fundamentada nesta verdade, sobre esta Petra, declaração de Pedro, amém? A igreja é edificada. Sobre esta Petra, essa declaração, esta verdade, será edificado a minha igreja. Esta palavra igreja aparece pela primeira vez aí. E o que significa igreja? Essa palavra em grego, o Novo Testamento foi escrito em grego, é eclesia. E a palavra igreja não é uma palavra que era uma palavra referente ao rito religioso, tal como templo, sinagoga, ajuntamento solene. Não, eclesia, igreja, era uma palavra que era do senso comum, não religioso. Ela foi estabelecida, a eclesia, no tempo do Império Grego, mas também o Império Romano passou a usá-la. Não só na sua palavra dita, mas como estrutura estabelecida, que é a eclesia. E o que é eclesia?
A palavra define o seguinte: é uma reunião de cidadãos chamados para fora de seus lares para um lugar público, assembleia. Por isso que a gente fala, a igreja é chamados para fora, mas a gente não entende o aspecto completo do que significa a palavra. Eclesia é uma reunião de cidadãos, então reunião nossa, chamadas para fora dos seus lares e que se reúnem no lugar público em uma assembleia para deliberarem sobre as questões da cidade. Eclesia é mais um termo político do que religioso, mas o que Jesus está querendo dizer aqui, ó? Que seria uma assembleia do povo, que seria reunido para deliberar. Deliberar o quê? A igreja seria um povo que sairia das suas vidas particulares, das suas casas, se reuniriam num lugar, ou seja, numa assembleia solene, para deliberar sobre o quê? Sobre as questões do reino. Amém? Então, igreja do Senhor, nós somos chamadas para deliberar as questões do reino de Deus na terra. Amém? Está nas nossas mãos essa responsabilidade. Segundo lugar, esse trecho da palavra diz assim: sobre esta pedra edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, as portas do inferno não vão prevalecer contra essa assembleia deliberada em nome de Cristo, com as coisas do reino. Nós não temos uma posição estática nem defensiva, mas a nossa posição para com o reino, né, na terra, reino do mundo, é uma posição ativa, proativa. Então, as portas do inferno não prevalecerão. É a igreja saindo e invadindo as trevas. Amém? As portas do inferno não vão prevalecer, porque nós vamos avançar. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Depois Jesus continua dizendo: dar-te-ei, Pedro, para você, para os discípulos, e ele diz a nós hoje: eu dou a vocês as chaves do reino dos céus. Já foi dado. Não é que ele vai dar agora, que eu vou estar ministrando para você, não. Você só vai tomar consciência da chave que já está em seu poder. Amém? Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Chaves. As chaves, elas dão acesso. As chaves do reino dos céus significa que nós temos acesso ao reino e tudo que engloba esse reino. Poder, autoridade, princípios, bênçãos. Nós temos acesso, porque as chaves já nos foram dadas. Chaves dão acesso. Chaves simbolizam autoridade. Nós vamos em nome desse reino, cujo rei, o Senhor Deus e Jesus Cristo, nós temos uma procuração. Porque Jesus, ele veio, mas quando ele foi, ele diz: agora a obra está com vocês. Então, vocês têm autoridade em meu nome. Em meu nome, vocês vão proclamar, evangelizar, vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar enfermos, vocês vão libertar os oprimidos do diabo, em meu nome. Essa é uma chave de autoridade que Jesus nos dá. Amém? Você entende isso? Que Jesus, todo o poder que estava em Cristo está em nós, em seu nome. É uma procuração. Quando você tem uma procuração, você fala em nome de, com o poder daquela pessoa, em nome daquela pessoa, com tudo que aquela pessoa tem por direito. Então, nós recebemos as chaves do reino. Agora eu quero definir um pouco sobre reino. Nós temos as chaves do reino. O que significa esse reino? É um pouco confuso, é um pouco difícil de entender.
E eu assisti o podcast que a Érica fez, que vocês têm que assistir, que fala sobre o reino. Ela estudou um teólogo que define muito bem sobre o reino, e vocês vão entender um pouco mais, mas eu quero introduzir aqui, porque eu achei interessante. Eu falei, filha, você me deu uma ideia de algumas dúvidas que as pessoas possam ter, porque eu já estudei tanto sobre reino, que às vezes eu não tenho ideia das dúvidas que as pessoas têm. Tem um teólogo que eu gosto muito, que chama Miles Monroe. Se você tiver acesso no YouTube, tem até em português dublado, então tem. É muito interessante. Deus deu uma visão para ele sobre o reino de Deus, que é uma coisa incrível. E a autoridade que a gente tem a respeito do reino de Deus. Aprendi muito com ele. Mas eu quero explicar um pouco sobre o reino. Porque nós temos chaves desse reino. Que reino é esse? Reino dos céus, que significa isso? Primeiro, Deus, na Bíblia, define reino como reino de Deus, reino dos céus, algumas palavras diferentes, mas significa o quê? O reinado de Deus sobre a terra. Deus reina sobre toda a criação. Deus é criador dos céus e da terra, de todas as galáxias, as que nós conhecemos e as que não conhecemos. Porque os cientistas dizem que nós não conhecemos ainda nem, sei lá, a infinita criação que existe no universo. Não conhecemos tudo. Mas a gente sabe que tem um Deus criador que domina sobre todas as coisas. Você concorda? Amém? Deus criador, que domina sobre tudo, que tem gerência sobre qualquer coisa da criação, que o teólogo chama como? Reino eterno. O Senhor é aquele que não tem começo de dias nem fim de dias, e o seu reino também não. Não é temporal, é fora do tempo, é atemporal. Você imagina a esfera do tempo, e fora do tempo existe o reino eterno, onde Deus domina sobre todas as coisas e a criação. Mas tem também o reino de Deus na terra. Porque a gente sabe que Deus criou a terra. Amém? Todas as coisas, e depois Ele cria Adão e Eva para governar sobre a terra. Então, o reino, que esse teólogo chama de moderador, significa mediador, significa o Deus eterno que governa sobre todas as coisas, reinando na terra com parceria, digamos assim, dando autorização ao homem e à mulher para ter domínio sobre a criação. Gênesis 2,15 diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Certo? Entenderam até agora? Deus cria céus e terra e cria o homem e diz assim: olha, você vai cuidar de toda a criação. Você vai cultivar e vai guardar, ação de trabalho e ação de proteção. Vira para a mulher que está do teu lado, acorda ela assim, ó. E fala assim, ó, você tem que cultivar e guardar a terra. Tem trabalho, mulher. E essa coisa, olha, e isso Deus deu para Adão e para Eva, viu? Não foi só para Adão, não. Foi para Adão e para Eva. E hoje a gente tem guardado esse reino que o Senhor nos dá, amém? De toda a invasão do mal. Então, Deus, Ele criou o homem. E deu autorização, quando eu digo homem, o gênero humano, ao homem e à mulher. Autoridade sobre toda a criação. Ele nomeou, Ele tem domínio. Você imagina, nós não somos fortes como em muitos animais. Mas a gente domina sobre todos os animais. Tudo que existe, não existe domínio igual do homem. O homem, na revelação que Deus deu a respeito de todas as áreas, porque para mim toda inteligência humana foi uma iluminação divina, não é? Deus compartilhando com o homem
toda a sabedoria do universo, né? E as coisas da terra. Então, o homem, ele tem domínio sobre a terra. Deus deu a ele o domínio. Só que o homem cede à tentação do diabo. E ele entrega esse domínio ao diabo. Porque Deus visitava o homem todos os dias e deliberava com Adão e Eva sobre as questões do domínio da terra. Mas quando o homem resolve ouvir ao diabo, ele entrega esse domínio não mais ao domínio que Deus tinha, obedecendo-lhe às regras que o Senhor havia colocado, mas ele passou a ouvir Satanás e obedecer-lhe a instrução. A instrução de Satanás, que foi o quê? Desobedecer a Deus. Não, você come do fruto porque você vai ter... Deus, ele não quer que você coma, Eva, porque o dia que você comer, você vai ser como ele. Conhecedora do bem e do mal. Então a Eva comeu e Adão comeu e eles pecaram. Entregaram o domínio para Satanás. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. O mundo já... Deus não comanda mais o mundo. Quer dizer, ele pode intervir na história humana, como ele faz, levanta impérios, destitui impérios, mas o homem já não invoca Deus e traz o reino de Deus para a terra. Mas a terra ficou à mercê do pecado, da corrupção humana, e do domínio de Satanás. É por isso que a Bíblia diz que a terra jaz no maligno. E Jesus disse que o príncipe deste mundo, ele não tinha nada a ver com ele, que é Satanás. Vocês lembram da tentação de Jesus? Teve um momento que Satanás aparece a Jesus e oferece a Jesus todos os reinos da terra. Sinal que ele tem domínio sobre os reinos da terra. Vamos ler lá, Mateus 4, 8, 10. Na tentação de Jesus no deserto. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele lhes darás culto. Jesus, quando o diabo fez essa prova, falou, se você me adorar, eu te dou todos os reinos da terra. Jesus não repreendeu o diabo, dizendo, você não tem domínio sobre eles. Por quê? Porque ele tem domínio sobre eles, sobre os reinos da terra. E o que Jesus repreendeu foi o quê? Foi o assédio à adoração. Jesus, ele veio para reinar sobre toda a terra. O ungido de Deus veio para sentar no trono de Davi e dominar sobre Israel e sobre as nações da terra. Ele veio para isso. Agora Satanás se antecipou e já ofereceu. Você acha que isso foi pouco? Você imagina Satanás fazendo essa tentação para Jesus? Quando ele falou assim, olha, eu te dou o domínio sobre todos os reinos. Com certeza, na hora, ele deve ter sentido o poder. Deve ter sido uma tentação realmente muito forte, muito que poderia realmente abalar Jesus, porque essa era a missão de Jesus, reinar sobre as nações da terra. E de repente ia cortar caminho, um caminho que ele sabia que ia ser difícil para ele. Ele estava no começo, já pensou, e ele iria antecipar todo o projeto. Ele deve ter sentido, deve ter sido uma coisa muito forte ali. Não foi brincadeira. Você já foi assediado por Satanás em alguma área? Sempre quando Deus tem um projeto para a minha vida e para a sua, Satanás se precipita com alguma outra muito tentadora. Cortar caminho, né?
ou talvez mostrar alguma coisa que seja ainda maior do que você imagina, mas com uma série de ilegalidades, corrupções, contrárias à vontade de Deus. E tudo isso são tentações, e Jesus realmente ficou tentado, naquele momento, a já tomar o reino, as rédeas do mundo nas mãos, tirar de Satanás, mas ele entendia que não era desta forma. Ele iria dominar, mas para estabelecer o quê? Não o reino maligno, mas o reino de Deus na terra. Vocês lembram quando Jesus ensinou os discípulos a orar? Ele diz, né, a oração que a gente conhece como oração do Pai Nosso. Ele deu um exemplo e ele começou a dizer: Pai Nosso, chamar de Pai, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, assim na terra como é no céu. Venha a nós o teu reino. Né? A gente tem que clamar para que o reino de Deus venha à terra, e nós estamos trabalhando para isso. Amém? Essa é a nossa tarefa, trazer o reino. Trazer a adoração ao verdadeiro rei, trazer os princípios do reino para a minha vida, para a minha casa, para onde eu estiver plantado. Amém? Deus, para estabelecer o seu reino, Ele começa uma história na humanidade. A gente sabe que Deus deu domínio para Adão e Eva perde esse domínio para o diabo quando peca. E aí Deus escreve uma história de restauração. Diga para a pessoa do teu lado: Deus tem sempre restauração. Eu diria que restauração é o que Deus faz de tremendo na história da humanidade. Desde o Éden, né? Quando a Eva caiu, ele falou assim, ó, a seu descendente vai pisar a cabeça da serpente. Está ali, lá do começo. Mas, com o avanço da história da humanidade, os homens se afastam de Deus e muitas nações são idólatras e adoram muitos deuses, e Deus começa a se revelar ao homem. Deus aparece a um homem e chama esse homem e faz uma aliança com esse homem e diz: a partir de você eu vou fazer um povo. Quem é esse homem? Quem? Abraão. Abraão morava em Ur. A história diz que o seu pai fabricava ídolos. E Deus fala, aparece, a palavra lá é que Deus aparece a Abraão. Não é que ele fala, ele aparece a Abraão. Ele escolhe Abraão. E começa a revelar: Abraão, sai daqui da tua terra. Pede 3 coisas. Sai da tua terra, da tua parentela. Não. Sai da terra, parentela, e tem mais uma coisa aqui. Não, tem 3 coisas, eu estou esquecendo uma das 3. E depois ele faz 3 promessas, que faria dele um nome grande, pai de nações. E a terceira eu estou esquecendo também, só fiquei na segunda. Mas assim, isso aqui é uma outra história, dá muita pano para manga. Mas a verdade é que Deus chama Abraão. Isso, exatamente. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. E faz 3 coisas. O teu nome será grande, será pai de nações e tu serás uma bênção. 3 coisas. Glória a Deus. Deus pede para ele deixar 3 coisas e promete 3 coisas. Ó, Deus é bom, né? E Abraão sai e começa uma história. A gente sabe a história das gerações de Abraão, da descendência de Abraão. E a gente sabe que Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó gera 12 filhos, e um deles vai para o Egito, José.
e depois, num tempo de fome, vai toda a família de Jacó para o Egito, e lá eles entram com 70 pessoas e saem com 2 milhões de pessoas. Quando eles saem com 2 milhões de pessoas, no deserto, Deus dá a eles uma lei. E depois de 40 anos, dá a eles uma terra. Ou seja, Deus falou para Abraão: vocês serão reino sacerdotal. Eu serei rei sobre vocês, vocês terão uma terra e uma lei. A lei que Deus entregou no Monte Sinai para Moisés. Mas a gente sabe que ao longo da história, Israel falhou em ser a nação que seria luz das nações. E durante toda a história de Israel, muitas vezes Deus vinha e disciplinava por causa do pecado, até que chegou um momento que o rei prometido veio ao mundo. Vocês lembram que Deus dominava o povo de Israel através dos seus líderes, certo? Tinha lá os juízes, até que o povo ficou olhando para as outras nações e quiseram um rei. E Deus ficou muito indignado, entristecido, e disse para Samuel: Samuel, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Porque Deus era rei sobre Israel. E eles quiseram um rei. Até que Deus levanta um rei, do qual ele se agradou, Davi, e disse: Davi, da sua descendência vai nascer um descendente que vai ser aquele que vai assentar no trono em Jerusalém e vai reinar eternamente. Aí, durante todo o tempo profético, os profetas profetizaram a respeito desse reino que seria estabelecido na terra. Até que Jesus chega na terra. Só que quando ele chega na terra para reinar sobre Israel, para sentar no trono de Davi e trazer justiça e paz, né? Como diz a palavra, o reino de Deus, justiça, paz e alegria. Primeiro tem que ver justiça, para ter paz, paz para ter alegria. Jesus ia trazer tudo isso sentando no trono em Jerusalém. Só que o que aconteceu? O que aconteceu com Israel? Eles o receberam ou não? Não. Israel rejeita Jesus. João 1, 10 a 11 diz assim: o verbo estava no mundo, o verbo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ou seja, Israel disse assim: não queremos. A rejeição de Israel. Romanos 11, 11 e 12 diz assim: pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão, transgressão de Israel, veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles, se a transgressão de Israel redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Em outras palavras, aqui o apóstolo Paulo está dizendo assim: Israel rejeitou e os gentios entraram na aliança. Amém? Eu e você. Você pode vir no questionamento: será que se Israel aceitasse, não teria chegado a nós? Com certeza teria chegado a nós. Deus faria de forma diferente, mas aqui diz que como eles rejeitaram, o evangelho chegou aos gentios e provoca o quê? Ciúmes a Israel. Olha que coisa incrível, gente. E hoje, Israel iria ser um reino sacerdotal, diz a palavra de Deus. Reino, com uma terra, com uma lei, com um rei.
Hoje, nós somos sacerdotes reais. Inverteu. Hoje, nós somos sacerdotes do rei. Porque a era da igreja, a igreja entrou o quê? Quando Jesus morre por todas as nações da terra, e o Espírito Santo desce sobre os discípulos e várias nações se convertem. Hoje a nossa aliança está o quê? No selo do Espírito Santo, que está para todos que aceitam o sacrifício de Jesus. Hoje nós estamos na era da igreja. Nós estamos na era da eclesia. E a eclesia traz o reino de Deus para a terra. É por isso que as chaves do reino está nas mãos da igreja. Amém? Nós somos sacerdotes do rei, sacerdotes reais. Não é mais um reino sacerdotal como seria Israel, mas hoje nós somos sacerdotes reais. Tudo isso para explicar para você o seguinte. O reino de Deus hoje, ele não é físico na terra. Onde há um rei sentado num trono que domina sobre as nações da terra. Vai acontecer um dia. Mas hoje não. Hoje é um reino espiritual que está no meio de nós. A palavra de Deus diz, Jesus diz, onde vocês estiverem reunidos, onde 2 ou 3, tem mais que 2 aqui? Mas se tiver só 2, eu ali estarei no meio de vós, ou seja, Jesus está aqui. Amém? Hoje existe uma assembleia solene que se reúne para deliberar as questões do reino. E essas questões que nós deliberamos são de toda sorte de bênçãos. A palavra de Deus diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Então a gente delibera o quê? O estabelecimento do reino de Deus na terra. Na vida de pessoas, na vida de famílias, na vida da igreja, na história da nossa cidade, resgatando os nossos territórios, nós temos poder para deliberar a vontade do Pai. Amém? Há poder em nós. Isso é tão forte, o poder da igreja é tão tremendo, que a palavra de Deus diz que o anticristo não vai se revelar enquanto a igreja estiver aqui. Ele não pode, ele não tem poder para se mover enquanto nós estivermos aqui. Amém? Há poder em você. Há poder no nome do Senhor Deus. E eu tenho mais 15 minutos para terminar. Gente, falei meia hora já. Quem está aguentando aí meia hora, faz assim, faz um pouco de exercício, depois do almoço a gente tem um soninho, né? Tudo isso para explicar para você o seguinte, você entendeu o que é reino? O reino de Deus, Deus comanda todas as coisas. Mas como acontece aqui na terra? Hoje nós vamos em nome de Deus e no poder desse reino. As chaves do reino estão nas nossas mãos. O que nós ligarmos, o que nós amarrarmos, será amarrado. O que nós desligarmos, o que nós deliberarmos de bênção, será deliberado. Olha o poder. É por isso que quando você tiver do Senhor alguma causa importante, alguma causa de justiça, trabalhe, estabeleça, proclame, porque vai acontecer. Nós estamos aqui para isso. E eu quero falar da primeira chave, que é uma das chaves mais importantes. É a chave da proclamação. Quem que é essa chave? Diz proclamação. Eu escolhi essa palavra, que é um pouco, digamos assim, mais erudita, um pouco mais complexa do que evangelização,
Porque eu acho que proclamação é o poder da palavra proferida. Nós temos essa chave. A palavra de Deus diz que os anjos anelaram ter essa chave. Você está entendendo? Você imagina uma joia muito preciosa, vai, que mulher entende mais de joia. Uma joia muito preciosa que você queria ter na tua mão. E Deus dá para você e não dá para o diabo. Não dá nem para os anjos, que são as criaturas maravilhosas e poderosas que Deus criou, mas Ele dá para a gente. Que é a proclamação. Amém? Diz proclamação. A chave da proclamação. Temos que fazer uso dela. E deixa eu passar aqui que eu pulei um pouquinho. A primeira chave, eu pulei alguns versículos aí que depois eu vou retomar. A primeira chave. Jesus, ele veio proclamar a mensagem do reino. João Batista veio proclamar, ele veio preparar o caminho do Senhor e ele falou: arrependei-vos porque está próximo. Repete, arrependei-vos porque está próximo. Reino dos céus. Jesus pregava por toda a Galileia e curava muitos enfermos, está lá em Mateus 4. Ele percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando. Ele pregava o quê? O evangelho do reino. Diz assim, cadê o texto? É o texto que está aí em Mateus 4, 23. Tem aí? Então põe. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. A obra de Jesus foi pregar, pregar, pregar o evangelho do reino. Se você ler o livro de Mateus, a palavra reino de Deus, reino dos céus, está inundado, porque Mateus escreveu para os judeus que estavam esperando o rei. Só que eles não entenderam que tipo de reino Jesus iria implantar. E eles estavam tão arraigados na religião, que eles não foram capazes de abrir mão daquilo que eles tinham e aceitar aquilo que Jesus havia proposto. A palavra de Deus diz que as autoridades judaicas não aceitaram porque eles amaram mais a glória dos homens. Os líderes religiosos judeus olhavam aquele jovem de 30 anos falando contra a religiosidade. Eles ficaram com tanto ódio que mataram ele. Eles não queriam abrir mão daquilo que eles tinham. Eles queriam viver daquele modo, daquela maneira. E Jesus veio pregar um reino de justiça. Veio pregar um reino de paz. Veio pregar um reino de alegria. Não é? Jesus, eu quero ler lá em Lucas 4, 16, 21, que fala sobre a obra que Jesus veio trazer. Ele estava em Nazaré, na cidade onde ele foi criado, e ele entrou na sinagoga, e ele leu o livro, e naquele dia, a leitura da Torá caía em Isaías 61, pode pôr o texto aí, vocês podem ir lendo. Caiu em Isaías 61. Aí Jesus entra na sinagoga, pega a leitura da Torá, que era corrente, então, coincidentemente, era Isaías 61, ele lê, e ele diz: hoje se cumpriu em mim esta palavra. E ele diz assim, ó, versículo 17, então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para evangelizar, proclamar o evangelho aos pobres. Enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restaurar da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e
Apregoar. Então, repita comigo: evangelizar, proclamar, apregoar. Depois ele sentou e disse: hoje se cumpriu isso em mim. Jesus, ele veio para falar, para proclamar a vontade de Deus para a humanidade. Ele veio descortinar, a palavra de Deus diz que Jesus descortinou o véu que dava acesso ao Santo dos Santos, à presença de Deus, foi rasgado, porque através de Jesus nós temos acesso a toda a revelação. Você sabe aquele versículo que diz assim, que o Senhor tem preparado coisas maravilhosas para nós? Como é que é mesmo o texto? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para os que o amam. Aí a continuação diz assim: mas o Espírito do Senhor nos revelou. Então, muita gente usa esse texto para dizer: ah, Deus está preparando para o céu. Não. O Espírito já mostrou o que Deus preparou. Vai ler o texto para você ver. Eles dizem: ah, eu olho para o céu. Não é, é para a terra, é para agora, é para hoje. É o dia que você conheceu a Jesus. As coisas maravilhosas que você nem imaginou vai acontecer agora. Porque Deus faz muito além do que ouvimos ou pensamos. Deus dá muito mais além. Então a gente tem que ter uma mentalidade de entender o poder do reino. As bênçãos do reino, porque Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo e para liberar sobre nós uma vida abundante. Amém? Então, Jesus, ele veio para estabelecer o reino de Deus. E essa é uma das chaves que Deus colocou nas nossas mãos, a chave da proclamação. Hoje não é anjo que vai descer do céu para proclamar, somos eu e você. E ninguém tem acesso a esse reino se não ouvir a palavra. Essa é uma chave que está na tua mão, que dá acesso a todos. E nós temos que proclamar, é nossa responsabilidade. Vocês sabem, eu quero falar um pouquinho da história. O IBGE está dizendo que o crescimento dos evangélicos tem alcançado 26,9% da população do Brasil em 2022. Quase um quarto, né? Agora, vocês sabiam que essa curva de crescimento tem desacelerado? Por que será? Tantas palavras proféticas foram liberadas sobre nós, nós temos que cumprir o chamado. Ela tem uma reportagem aqui que ela dá uma série de razões. Eu, na minha opinião, na visão que eu tenho, porque eu vivi essa última década, servindo a Deus na igreja, e estou vivendo agora, a diferença, na minha opinião, o que trouxe o boom do crescimento evangélico no Brasil, na minha opinião, foi a visão celular. Onde nós entendemos que cada um é sacerdote. Cada um de nós é sacerdote e cada casa é uma igreja. Quando nós entendemos que a evangelização não é só para pastor, nem só o líder de evangelização da igreja, mas é para qualquer pessoa, isso deu um boom e nós precisamos retomar a isso. Essa chave da proclamação, gente, eu quero desafiá-los a esse crescimento. A gente retomar esse crescimento, porque essa chave ela precisa trazer, ela precisa estar visivelmente claro o valor que ela tem e o que ela significa para nós. Gente, nós estamos numa sala cheia aqui, de mulheres à tarde, mas cada uma de nós tem responsabilidade, primeiro, para ganhar a sua casa.
Você tem essa chave, declara na vida do seu marido se não é convertido, dos seus filhos, dos seus netos. Declare, Jesus é Senhor da minha casa. Fale de Jesus, fale do sacrifício de Jesus. Porque não é qualquer coisa que vai levar aquela pessoa para o céu, mas é o sacrifício de Jesus, então a gente tem que falar. As pessoas que estão da sua família em primeiro lugar, depois as pessoas que estão do seu lado, o seu colega de trabalho. Use situações, né? Fale quando você estiver caminhando, fale quando você tiver amizade, fale quando você se relacionar, fale através das mídias sociais. Hoje a gente, né, antigamente o Lamartine fala muito, a gente entregava versículo bíblico. Hoje a gente compartilha um versículo, compartilha uma mensagem, compartilha o link de uma pregação. Não deixe de falar. A Érica assumiu uma evangelização nas comunidades aqui, chama Van Evangelística, né? Para estabelecer o reino. A gente tem que ir nos lugares mais pobres e nos lugares mais ricos. Porque Jesus tem salvação para o pobre que mora na comunidade, que tem falta de tudo, então a gente tem que ir lá abençoar com o pão e entregar o evangelho, como para o rico. Que às vezes tem tudo, mas está deprimido, está triste, tem um vazio. Né? Tantos artistas com tanta notoriedade, hoje tantos testemunhos de conversão. E eu gosto de acompanhar muitos gringos aqui no Brasil que falam do Brasil. Não sei quantos de vocês acompanham essas pessoas. Eu tenho uma curiosidade incrível de saber o que as pessoas pensam sobre a gente. E é incrível, tem uma, que eu acho que ela chama gringa... Bom, depois eu falo com vocês. Eu ponho no meu Instagram, às vezes eu compartilho nos stories. Me acompanham lá que vocês vão saber. E ela falou que quando ela veio ela foi entrevistada pela Globo. O que foi que o Brasil fez diferença na vida dela? Sabe o que ela falou? Aqui eu conhecia Jesus. E ela é inglesa. E ela falou que quando o amigo dela sentou e leu a Bíblia em português com ela, parece que abriu. Ela falou assim que lá na Inglaterra, o trabalho na mente dos jovens é tão intenso, que ela falou que se ela não ouvisse o evangelho em português, se ela ouvisse inglês, talvez ela não fosse aberta para o evangelho. Olha só. Então essa é a porta que está escancarada para nós. E nós temos acesso a essa chave, nós abrimos, o Espírito do Senhor abriu para nós. E essa chave da proclamação está na nossa mão. O tempo é agora, os tempos estão findando e a gente tem mesmo que aproveitar a oportunidade. Orar para que o Brasil não seja governado por esse, que a gente sabe, essa linha aí, que hoje censura aqueles que são contrários políticos, mas amanhã pode censurar as igrejas. Pensa bem que você vai votar. Então, porque nós temos a chave da proclamação do Evangelho. E eu quero terminar essa palavra dizendo que o povo na igreja primitiva era cheio do poder de Deus e eles proclamavam o Evangelho. E o Evangelho caía na graça. O Evangelho no Brasil tem caído na graça de muitos. E a gente tem que realmente pegar essa chave e abrir portas e proclamar e estabelecer o reino de Deus através da nossa pregação. Amém? Você está disposta a usar essa chave? Amém? Eu quero finalizar essa palavra com um vídeo que eu vi no Instagram. É a história de uma menina. Eu já conhecia, não sei nem se eu já passei para vocês, porque ela me impacta tanto. E eu descobri ela, um rapaz publicou no perfil dele, contando da história dela. É uma história que dá até arrepios, de tão emocionante a vida dessa menina. Então vamos ouvi-la e eu quero finalizar essa palavra com esse testemunho. Andressa Duarte Barragana, conhecida como Gauchinha, é um dos maiores exemplos de que quando o assunto é viver para Deus, viver pouco
não necessariamente é não ter vivido tudo. Se prepare, porque a vida dessa menina certamente vai fazer você repensar o que você anda fazendo da sua. E hoje eu me orgulho muito porque eu consegui batizar 8 crianças já, fora os que vêm pela frente. Nascida em Pelotas, Andressa se batizou aos 9 anos de idade contra a vontade da sua mãe. Ela dizia que eu era muito pequena para minha idade, que eu não deveria me batizar. Mas eu achava para mim que já estava tarde demais, que eu podia fazer algo pelo meu próximo. E aos 11, ela levou a própria mãe às águas do batismo. Mas a sua mãe não foi a única. Entre 9 e 14 anos, a Andressa levou mais de 100 pessoas às águas. Quem conviveu com ela dizia que a Andressa parecia estar sempre com pressa de encher o céu com gente, termo usado pela própria Andressa para definir a sua missão na Terra. Enquanto meninas de sua idade brincavam de boneca, a Andressa, desde os 9 anos de idade, já lutava dia após dia contra o inferno. De forma voluntária, ela preencheu toda a sua semana de domingo a domingo com algo que pudesse levar pessoas a Jesus. Segunda-feira, ela batia de porta em porta em trabalho missionário. Terça, ela visitava asilos. Terça-feira, eu visito o asilo. E lá a gente canta, a gente ora, a gente brinca. Tem algumas pessoas até que são sozinhas, assim, sabe? Que se abrem bastante com a gente. Quarta, ela fazia artesanato para ajudar famílias carentes. Quinta, era dia de serenata na porta da casa de irmãos da igreja. Sexta-feira, ela liderava um grupo de oração intercessório com crianças. Sábado, ela procurava por crianças que pudesse levar para a igreja. E domingo, ela apresentava um programa de rádio. O pastor Wilson Geisler, que a conheceu pessoalmente, dizia que a Andressa era um grande ser humano de pouca idade e incansável. E o mais impressionante vem agora. No carnaval de 2008, aos 14 anos, ela sacou todo o dinheiro guardado para sua festa de 15 anos para levar a maior quantidade de jovens possíveis a um retiro de sua igreja. Ao perceber a sua mãe contrariada, ela disse à sua mãe que sua festa de 15 anos seria no céu. Como uma profecia, isso se cumpriu. Em março de 2008, a caminho da casa dos avós, o carro dirigido pelo seu pai se chocou contra um caminhão. Andressa e mais 3 pessoas faleceram. O pai sobreviveu e logo após se converteu, se batizou e assumiu o grupo de crianças que a sua filha deixou. Andressa não tinha redes sociais, não tinha cachê nem empresários. Ela também não se resumia a uma versão mirim do seu serviço. Ela não era uma pregadora mirim nem uma profeta mirim. Ela era uma criança que o céu conhecia pelo nome, pelo tamanho do seu amor por Jesus. E ela esteve com ele, se colocando ao lado de idosos esquecidos, famílias carentes e irmãos simples da igreja. De todo o coração, não é a melhor forma de encontrar Jesus, é a única. Para mais conteúdos como esse, me siga nesse perfil e compartilhe essa postagem com seus amigos. Emocionante, né? Você pode deixar como estava a iluminação aqui. Eu gostaria agora que você fechasse os seus olhos e eu gostaria de orar para as pessoas que querem entregar a sua vida para Jesus. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, o que significa isso? Você pode ter ouvido falar de Jesus, pode amar a Jesus, mas Jesus disse que a gente tem que se render a Ele, torná-lo rei das nossas vidas. Jesus é rei das nossas vidas, hoje o reino é espiritual. E o Senhor quer que nós o adoremos com tudo que somos e tudo que temos. E a palavra de Deus diz que nós temos que confessar a Jesus. É confessar, é declarar: Jesus, eu me rendo ao Senhor, entrego a minha vida ao Senhor. Venha ser Senhor da minha vida. Tem alguém aqui nessa tarde que ainda não tomou essa decisão, que quer tomar essa decisão agora? Eu quero orar com você. Se você quer tomar essa decisão de entregar a sua vida para Jesus hoje, levante a sua mão que eu quero orar por você. Tem alguém aqui que ainda não tomou essa decisão? O tempo é agora. Os dias são breves e a gente não sabe quantas horas teremos. Então, se você ainda não tomou essa decisão, se você ainda não orou ao Senhor, Senhor, eu entrego o meu coração a Jesus. Entrega o seu coração agora. Se renda ao Senhor e declare: Jesus, Tu és rei sobre a minha vida. Tem alguém aqui que quer fazer essa entrega, que ainda não tenha feito? Levante a sua mão. Eu não estou vendo ninguém aqui que queira fazer essa entrega. Talvez todas tenham feito, mas se você não fez, faça essa entrega. Eu vou orar agora.
fazendo essa oração entrega. Oremos todas nós. Se por acaso alguém ainda não fez, vai ter a oportunidade de fazer. E o Espírito Santo vai começar uma obra na sua vida. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Abro o meu coração e declaro que Jesus é Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Senhor Deus, perdoa os meus pecados e dirige a minha vida em Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero fazer uma oração agora para você que queira ter essa chama da proclamação acesa no seu coração. Talvez você já o tenha, mas talvez o Espírito queira que isso acenda mais, que traga calor, que traga aquele sentimento de urgência. Como eu falei aqui, hoje o reino de Deus na terra é um reino espiritual. Mas você sabia que a igreja vai ser arrebatada e nós vamos encontrar Jesus nos ares. Aí ele vai tratar com as nações da terra durante 7 anos. E quando os 7 anos acabar, sabe o que vai acontecer? Jesus vai descer e com ele a igreja, eu e você, vamos descer com Jesus. E durante 1000 anos, Jesus vai sentar no trono em Jerusalém e reinar sobre as nações da terra. E eu e você, com o corpo glorificado, reinaremos com Cristo. Um reino físico e espiritual. Amém? Então hoje nosso reino é espiritual, mas vai ser um dia físico e espiritual. Nós vamos reinar sobre as nações da terra com Jesus, com o corpo glorificado durante 1000 anos. E depois que esses 1000 anos encerrar, Deus fará novos céus e nova terra. E essa conversa, que o homem foi feito para o céu e não para a terra, não é verdade. O homem foi feito para a terra. O homem nasceu da terra e para o pó ela volta. E nós que somos de Cristo, vamos voltar para a terra e estabelecer o reino físico e espiritual. E depois que tudo acabar, Deus não vai desistir da terra. Ele vai criar novos céus e nova terra. E a Jerusalém espiritual ficará em cima da Jerusalém natural. E as belezas são tão grandes que fala sobre esse reino eterno que se estabelecerá na terra, é uma coisa incrível. Então, minha querida, a nossa história é uma história fantástica. Eu acho que não teria nenhum escritor que conseguiria escrever uma coisa tão espetacular, que foi o Senhor Deus escrevendo a história da humanidade. E nós temos essa palavra para proclamarmos. Então, se você quer fazer um compromisso com o Senhor, de usar essa chave com intensidade, eu gostaria que você ficasse em pé. Estou terminando meu tempo, 1 minuto, falta 1 minuto para terminar. Falta 1 minuto. Depois tem mais como cantar aqui? Tem aí a pessoa do louvor para vir aqui terminar com uma música? A gente podia falar sobre uma música que fala sobre o reino espiritual, alguma coisa assim. Ou o reino futuro, ou o reino da terra. Qualquer reino é do título Senhor Deus. Se você quer consagrar essa chave, pega a chave assim, ó, simbolicamente. A pessoa pode dedilhar já a música. Se você que está conosco também online, recebe agora o poder e a autoridade em nome de Jesus. Senhor Deus, nós agora nos apropriamos dessa chave.
que o Senhor tem entregue a nós, porque o Senhor disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Senhor Deus, a chave da proclamação, a chave valiosa, Senhor Deus, não existe valor maior do que este, Senhor Deus, que é a oportunidade de receber a revelação completa do Espírito e termos a oportunidade de falarmos, Senhor Deus, para as pessoas que carecem de justiça, carecem de paz, carecem de alegria. Senhor Deus, aquece os nossos corações, dá esse sentimento de urgência, que essa chave possa fazer queimar as nossas mãos, Senhor Deus, quando entrarmos na nossa casa e olharmos para os nossos familiares que ainda não entenderam a salvação em Jesus. Senhor Deus, coloca um sentimento, Senhor Deus, de responsabilidade por essas vidas, porque essas vidas, Senhor Deus, não podem ser perdidas no inferno, mas precisam, Senhor Deus, estar conosco em comunhão nos céus. Senhor Deus, que as pessoas que estejam do nosso lado, Senhor Deus, possam receber essa mensagem, Senhor Deus, no lugar onde moramos, onde trabalhamos, onde estudamos. Senhor Deus, aquece o coração dessas mulheres. Senhor Deus, que haja, Senhor Deus, uma lista. Senhor Deus, que haja orações, que haja jejum, Senhor Deus, por salvação. Senhor Deus, nos incomoda, Senhor Deus, faz acender essa chama entre as mulheres dessa igreja, Senhor Deus, porque nós vivemos as maravilhas do Senhor na nossa vida e nós precisamos compartilhar aquilo que Jesus fez por nós. Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, queima os nossos corações com a presença do Teu Espírito, em Cristo Jesus. Eu te peço, Senhor Deus, amém. Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor.